tem um levantamento que no Brasil, por volta de 90% das empresas são familiares ou tiveram origem familiar. E são responsáveis por 75% dos empregos e 65% do produto interno bruto, o PIB nacional, segundo o IBGE. E aí, como que você enxerga o papel dessas empresas e a evolução da governança familiar? Porque, nossa, elas simplesmente carregam o país nas costas, né? Assim, entre aspas, são 90%, né? Ainda que não seja 90, 85, 80, que oscile, mas é uma fatia muito considerável da pizza, não é? Não dá para ignorar que aos domingos no almoço, muito possivelmente, muitas mesas do Brasil estão se discutindo o que aconteceu na empresa durante a semana, o que vai acontecer, né? E como evitar que esse almoço não se transforme num pesadelo com uma governança bem orquestrada, bem fundamentada, mas enfim, queria te ouvir. Aliás, você começou falando de comunicação, e essa questão do almoço que você brincou, é um dos grandes problemas de comunicação nas empresas familiares, porque se discute, se decide coisas no almoço, às vezes todos os familiares que trabalham na empresa estão lá, às vezes não. Às vezes tem familiares que não trabalham e dão palpite, né? Que nome que a gente daria para isso? Tem um apelido? Um apelido? Para familiar que participa da tomada de decisão, mas ele não trabalha na empresa. Então, tem as categorias de familiares. Conselheiro consultivo? Independente. De conselheiro consultivo tem uma boa que eu escutei uma vez, daqui a pouco eu comento, mas que tem, assim, pensa assim, uma coisa é a mãe, que pode não trabalhar, ou o pai que não trabalha mais, ou enfim, ou ambos que não estão trabalhando, e comentam é um peso. Outra coisa é o genro. Outra coisa é o cunhado, enfim. Né? Então, e aí vai lá para a empresa e o funcionário que não participou do almoço, né? Porque não é da família, nem deve estar lá, ele não sabe por que está acontecendo tal coisa que foi discutida lá no domingo, no almoço. Então, esse é um problema claro nas empresas familiares. Mas voltando à tua pergunta, a pergunta é: qual é o país que não é carregado pelas empresas familiares? Porque no mundo todo é assim. Olha, eu não sabia disso. Até nos Estados Unidos, onde há uma cultura mais da corporation, né, das grandes corporações, startups, não é talvez o peso como em outros países, mas é muito pesado a empresa familiar. Né? Eu até brinco quando eu vou dar aula para executivos, né, que às vezes você vai dar aula de governança num curso executivo que a pessoa está fazendo de maneira geral, eu estou lá para dar aula de governança. E eu pergunto assim, me fala uma empresa no Brasil que não seja familiar ou que não seja de controle do Estado ou que não seja uma multinacional, né? Hoje está mudando, mas demorava muito para algum aluno conseguir. Porque ele fala, o Itaú, o Itaú é familiar. O Bradesco é uma empresa familiar. Empresa X é uma empresa familiar, né? Ou propriedade do Estado é uma multinacional. Agora o nosso mercado de capitais tem se desenvolvido mais, então tem, assim, tivemos aí os unicórnios, tem mais empresas grandes e relevantes que não são de controle familiar, né? Seja porque recebeu aporte de fundos, ou porque amigos se juntaram na faculdade e criaram a empresa, mas em geral as grandes empresas brasileiras e no mundo também são empresas familiares. Então, assim, eu acho que empresa familiar é uma questão de política pública que os países não olham. Olha, política pública? Especialmente nas cidades menores do Brasil, se uma empresa quebrar, né, uma empresa importante, ela corre um risco, né? Recentemente a gente fez um programa na FIA com produtores rurais, né, que majoritariamente são familiares, né, e que estão passando por uma transição, né? O agro brasileiro, ele cresceu muito, ele bombou, né? Assim, tá na mídia, né? Mas tem um problema sério de sucessão, né? Seja porque os filhos dos produtores foram estudar e não querem voltar para assumir o negócio, ou porque não querem fazer como o pai fazia e tal. Enfim, há esse problema. E quando você chega numa cidade que tem alguns produtores que não dão continuidade ao negócio, à sucessão, você vai criando um
uma concentração de terras na mão de pessoas que pode gerar um problema, ou você vai criando alguma coisa que aquela terra não é aproveitada com o potencial que ela poderia para gerar renda para a cidade. Então eu acho que é assim uma questão de... Nas grandes cidades menos, mas nas pequenas e médias cidades brasileiras, as empresas familiares não terem a sucessão, morrerem no meio do caminho, esse é um problema que o Estado deveria olhar mais para fomentar, né, boas práticas de governança para fazer o processo sucessório.